Neemias, capítulo 13, nós vamos fazer a leitura do verso 15 até o verso de número 31. Esse tema, irmãos, do capítulo todo fala sobre a restauração de Deus que reforma. Neemias passou um período grande com os que voltaram do exílio, reconstruiu os muros da cidade, os portões da cidade, as portas do templo, fez um controle habitacional, separou pessoas adequadas das tribos para morarem em Jerusalém, trouxe a família dos sacerdotes do exílio para Jerusalém, aqueles que estavam morando nas redondezas também para morar em Jerusalém, os levitas, os músicos, cantores, os que trabalhavam no templo. No capítulo 9 e no capítulo 10, eles fazem uma aliança, renovam uma aliança com o Senhor. Eles prometem pactualmente muitas coisas. Eles cumprem o rito do Antigo Testamento da circuncisão, por exemplo, que era o batismo do Antigo Testamento. Eles reconhecem o pecado do passado, que era o jugo desigual, o abandono da palavra, não guardar o dia do Senhor, deixar de entregar dízimos e ofertas. Mas no capítulo 13, Neemias precisou se ausentar, voltar para o Império Persa, para o rei Artaxerxes, e ele tinha que servir ao rei. O que acontece é que nesse período, a reforma precisou ser reestabelecida. A reforma precisou ser reestabelecida. Por quê? Porque o povo esqueceu da aliança, do pacto. Domingo passado nós vimos que esta restauração que reforma, ela reforma por meio da exclusão. Excluir a influência do mundo e ímpia na vida do povo de Deus. Havia estrangeiros que estavam influenciando o culto, influenciando a vida espiritual do povo de Deus no meio do povo de Deus. Havia até quem havia se aparentado com eles. Também nós vimos que a reforma também foi por meio da exclusão. Porque aquele que fazia parte da família sacerdotal se juntou com Tobias e deu a ele uma câmara na casa de Deus, no templo, onde ele fazia negócios, aonde era o lugar de culto. Esse ímpio lucrava e era beneficiado. Neemias o expulsou. Para falar de reforma e restauração no tempo moderno, falar desses dois primeiros pontos é um risco, porque numa época em que só se fala de inclusão, falar de exclusão e expulsão está fora de moda. Mas é preciso excluir a influência ímpia nas nossas vidas. É preciso expulsar atitudes equivocadas, erradas, o ímpio da nossa casa. Quando eu digo ímpio da nossa casa, eu não quero dizer que uma pessoa que não seja crente não possa frequentar a sua casa, ou ser seu parente amado. O que nós estamos dizendo, e o que a Bíblia nos aconselha, é que não haja influência diante disso. E em terceiro lugar, domingo passado, nós vimos que essa reforma também aconteceu por meio da organização. Neemias se preparou para que as coisas fossem restauradas, para que o culto acontecesse, para que o dízimo que estava sendo negligenciado voltasse a ser entregue para o sustento da causa local, dízimos e ofertas. E às vezes, por falta de se preparar, de se organizar, a gente falha no nosso compromisso de assistir à causa local. No capítulo 10 de Neemias, o povo tinha feito um pacto de não deixar mais abandonado a obra de Deus e a casa de Deus, com os sacrifícios, com o sustento dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e da manutenção das causas locais. É preciso se organizar para cumprir aquilo que nós votamos e prometemos a Deus. Hoje, eu quero continuar a falar sobre
esta restauração que produz reforma na nossa vida. Eles fizeram um voto. Eles fizeram uma aliança com Deus, no capítulo 9 e 10. Eles foram impactados por isso. Mas na rotina da vida, no costume que eles estavam vivendo, eles deixaram de cumprir estes votos e acharam normais. Toda restauração produz reforma. Toda restauração produz reforma. Por isso, irmãos, em quarto lugar, esta reforma do Senhor na nossa vida deve ser uma reforma por meio do dia do Senhor. O versículo de número 15 diz que naqueles dias eu vi em Judá os que pisavam lagares no sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos como também vinhos, uvas, figos e toda sorte de cargas. Traziam a Jerusalém no dia de sábado e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Irmãos, Neemias observou que eles haviam quebrado mais uma vez a promessa, mais uma vez o pacto. No capítulo 10, no versículo 31, eles diziam assim, na sua aliança diante do Senhor, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Irmãos, eles prometeram isso no verso 31 do capítulo 10. Neemias chega de um período longo de ausência e vê eles fazendo justamente o que tinham deixado, o que tinham prometido, estavam deixando de fazer. Eles precisavam de reforma. Às vezes, irmãos, na vida cristã, nós também prometemos isso. Na vida cristã, nós fazemos votos de participar dos trabalhos da causa local, dos cultos, do dia do Senhor, em que viremos com a nossa família, de que descansaremos no Senhor. Mas por causa da rotina da nossa vida, por causa das nossas necessidades, ou até mesmo por causa do nosso coração pecaminoso, nós deixamos de cumprir estes votos. Quando isso acontece, nós precisamos de reforma. O que eles faziam? Eles pisavam lagares, ou seja, eles produziam vinho. E às vezes na nossa vida a gente acha que precisa produzir muito, produzir bastante, e a gente esquece que o resultado da nossa produção vem do Senhor. Então nós deixamos de descansar no Senhor e queremos produzir no dia em que nós dedicamos descanso, culto e serviço a Ele. Eles pisavam os lagares, eles estavam produzindo, esquecendo que é o Senhor que dá o sucesso da nossa produção, esquecendo do mandamento do Senhor: 6 dias trabalhará, no 7º descansará e dedicará ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, uma outra atitude que eles tomavam, versículo 15, eles traziam trigo que carregavam sobre jumentos, eles transportavam. Eles estavam preocupados em fazer o transporte, a logística dos meios para a sua manutenção. E às vezes nós estamos tão ocupados, que não temos tempo para nos transportar na presença do Senhor em descanso. Mas nós transportamos as nossas necessidades, os nossos afazeres, a nossa correria, os nossos recursos, e não descansamos no Senhor. Um terceiro fator que eles cometiam no versículo 15, eles vendiam mantimentos, toda espécie de mantimentos. Eles comercializavam. Afinal de contas, lucrar traz ganho, sobrevivência. É para isso que nós trabalhamos, para manutenção do nosso lar, para conquistar, às vezes, recursos necessários.
O que acontece é que Deus não é contra o comércio. Deus não é contra o ganho. Deus não é contra o lucro. O problema é que a busca por essas coisas ocupou o lugar do Senhor. E o dia do Senhor foi ocupado com isso. E não mais com culto. E não mais com dedicação ao Senhor. E não mais com vida comunitária na igreja, no templo, com os sacerdotes. O princípio do mandamento bíblico do dia do Senhor, do dia de sábado, é um princípio que não deixou de valer no Novo Testamento. É um princípio que nos coloca diante do Senhor, para o Senhor, descansando no Senhor, em comunhão com o povo do Senhor. Neemias exortou por uma reforma que priorizava o dia do Senhor. Parem de produzir no sábado. Parem de transportar. Parem de comercializar. Dediquem-se ao Senhor. Com isso, irmãos, a mensagem de hoje à noite não é produzir uma vida farisaica. Não é produzir uma vida moralista. Daquele que fica vigiando a vida do outro para saber se ele fez isso ou fez aquilo. Mas é uma exortação bíblica a dedicarmos o nosso descanso ao Senhor. E descansar no Senhor é servi-lo. Descansar no Senhor é buscar a sua glória. Descansar no Senhor é priorizar o culto, é preparar para isso. No princípio do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, a guarda do dia do Senhor começava no cair da tarde, onde eles se preparavam para estarem dedicados ao Senhor. Mas nós nos ocupamos com muita coisa, como Marta fazia. Nos ocupamos com tantas coisas que não conseguimos nos organizar para guardar o dia do Senhor. Bom, como Neemias resolveu esse problema, como ele produziu reforma e restauração, ele primeiro denunciou uma prática comum. Por quê? Fazer essas coisas virou uma prática comum, porque isso é comum para os ímpios. Observe o versículo 16. Haviam tírios, eles eram estrangeiros, eles não temiam o Senhor, eles não guardavam o mandamento do Senhor, eles não amavam o Senhor de todo o coração. A lei do Senhor não era preciosa para eles, não era valiosa para eles. A lei do Senhor não era doce como mel, era amarga para eles. A lei do Senhor não era riqueza e ouro como o ouro destilado. A lei para eles era desprezível. Assim é o ímpio. O ímpio não guarda o dia do Senhor, porque ele acha que o domingo, o sabá cristão, é dele. No dia do Senhor ele está mais preocupado em se exercitar, em tomar um chopp gelado e fazer um happy hour, em fazer um grande churrasco e gastar o dia todo lá. O ímpio, ele está mais preocupado em passear nos parques. O ímpio está muito mais preocupado em assistir e maratonar uma série no domingo, porque durante o dia dele, durante a semana dele, ele se dedicou exclusivamente ao trabalho. O povo de Deus não age como ímpio, porque o povo de Deus dedica a sua vida ao Senhor e não ao trabalho. O povo de Deus trabalha para o Senhor. Todo o comércio, toda a produção, todo o transporte, todo o lucro, todo o ganho é para o Senhor. O bem-estar da nossa família, as nossas conquistas, é para o Senhor. O nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a nossa saúde, é para a glória do Senhor. Nós vivemos diferente dos ímpios. O domingo é diferente para o cristão, porque é o dia em que ele descansa no Senhor. Os tírios que estavam lá, observe no verso 16. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Ficou tão comum que o sábado, o sabá, o dia do Senhor virou dia de feira. No que o dia do Senhor virou na sua vida? Dia do domingão? Do futebol?
O que o dia do Senhor virou na sua casa? O dia do churrasco? O que o dia do Senhor virou na sua casa? O dia de dormir o tempo inteiro? O que o dia do Senhor virou na sua vida? Entretenimento? Ficou tão comum que virou dia de feira. Eles estavam mais preocupados com o tipo de peixe que eles iam comer, as especiarias que eles iam comprar, do que com o serviço ao Senhor. Isso acontece conosco também. Nós nos preocupamos com o entretenimento, com o nosso bem-estar físico, atividade física. Nós nos preocupamos com o nosso lazer, com o nosso sono. Com isso, irmãos, eu jamais vou chegar um dia na casa de você num domingo à tarde, se você estiver tirando uma soneca, e vou falar, você está pecando. Hoje eu tirei uma soneca, para me preparar para o culto. Tirei uma soneca, e foi santo ao Senhor. Mas a minha prioridade não é tirar a soneca, é me preparar para o culto do Senhor. Percebe o exemplo? Eu preciso almoçar bem com a minha família, em volta da minha mesa, e isso ser um momento de celebração. Hoje eu fiz churrasco, embaixo de um pé de manga. Eu e a Vandréia derrubei a carne na areia, é verdade. Ainda bem que tinha mais. Mas a minha prioridade não era o churrasco, era o dia do Senhor. Nos prepararmos para estarmos aqui de manhã com a igreja, servindo, edificando um na vida do outro, estar aqui hoje à noite. É preciso romper com o erro, irmãos. E foi isso que Neemias fez. Sabe o que Neemias fez? Em primeiro lugar, ele corrigiu os superiores, os chefes das famílias e os nobres magistrados. Observe o versículo 17 e 18. Neemias não vai falar com os tírios primeiro, os estrangeiros, com os ímpios. É como se você chegasse ali na Praça dos Pioneiros agora, o povo tudo lá, tomando cerveja e tal. Você falou, hoje é domingo, dia do Senhor, você tem que estar na igreja. Não, ele foi procurar os líderes das famílias e os líderes do povo de Deus, os magistrados, as autoridades. Não é isso que diz o versículo 17? O versículo 17 diz assim, cadê meu versículo? Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, com os nobres, que mal é este que fazeis profanando o dia do sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis a ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Neemias corrige os superiores. Por que aqueles que têm autoridade? Por que Neemias corrige os superiores? Porque os superiores dão condição para cumprir o mandamento. Por que Neemias chama a atenção sempre dos chefes dos clãs, dos chefes das famílias? Porque é o líder da casa que dá a condição para cumprir o mandamento. Presta atenção, pai. Se o dia do Senhor não é nada para você, se amar a Deus e amar a palavra não é nada para você, seu filho vai viver assim também. O Catecismo Maior de Westminster, um símbolo de fé da Igreja Presbiteriana, um material confessional das igrejas reformadas, no seu Catecismo Maior, na pergunta 118, pergunta exatamente isso. Por que o mandamento de guardar o dia do Senhor, o domingo, o sabá cristão, mais especialmente é dirigido aos chefes das famílias e aos superiores? Por quê? Olha a resposta. O mandamento de guardar o dia do Senhor é especialmente dirigido e cobrado aos chefes da família e aos superiores, porque estes são obrigados não somente de guardá-lo por si mesmos, mas a fazer que seja observado por todos os que estão sob o seu cuidado. Porque são, às vezes, propensos a impedi-los por trabalhos seus. Jesus corrigiu os fariseus do Novo Testamento,
Por isso socorrer o seu jumento e o seu boi que caía na vala, por correr atrás dos seus interesses nos dias de sábado, mas não cuidar do oprimido e não servir o Senhor verdadeiro. Neemias está cobrando dos líderes, porque são eles que fazem valer e cumprir o mandamento. Líder da sua casa, você é chefe do seu lar, preste atenção. Isto é uma exortação para nós. Segundo lugar, mudança de hábito. Neemias mudou os hábitos. Tinha ficado comum. O sábado virou o dia de feira. O que Neemias fez? Do versículo 19 até o versículo 22, nós vamos ler assim: dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado, as portas. Coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez os fizerdes, lançarei mão de vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Observe que Neemias agiu estrategicamente. Ele, primeiro, exorta os superiores, porque eles que dão condição para que ninguém trabalhe, para que os filhos guardem o dia do Senhor, vão dormir mais cedo para acordar para vir para a igreja. Prepara o alimento, o mercado, compre as coisas para que tenha o tempo livre para vir na igreja, para servir ao Senhor. Antecipa, é o líder da casa que faz isso. É o pai e a mãe. Mas Neemias também manda fechar a porta da cidade. No fim da tarde é quando começava o dia do Senhor, o sabá. Escurecia, criava sombra no portão. Neemias tranca a porta. Não entra mais mercadoria, não entra mais comércio aqui. E mais, o que Neemias fez no versículo 19? Trancou a porta, colocou guardas, agiu com firmeza. Versículo 20, ele diz assim: contendi com eles. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre isso. Ele foi firme. Se vocês continuarem fazendo isso, vocês vão cair na minha mão. Eu vou pegar vocês. Não é só uma ameaça não, Neemias estava falando sério. Firmeza. Não vai ficar barato se vocês continuarem fazendo isso. Ele agiu com firmeza, irmãos. Para mudar hábitos, nós precisamos ser firmes. Para deixar de comer doce e cuidar da diabetes, é preciso ser firme com as tentações do açúcar. Não é isso? Para emagrecer, é preciso mudar hábitos, não é, nutricionista Nicole? Para criar ritmo físico, é preciso mudar hábitos comportamentais, de atividades físicas. Para você passar no vestibular e aprender determinada matéria, você precisa se aplicar, mudar hábitos, acordar mais cedo, estudar mais, dedicar tempo para o estudo. É assim que a gente faz. Mudar hábitos precisa ser com firmeza. E nas coisas espirituais, acredite, nem todas as coisas espirituais no começo são prazerosas. Vida de oração pode ser difícil e deve ser um hábito para o crente. Porque oração, irmãos, é a respiração do crente. Um mergulhador não consegue ficar muito tempo embaixo de água, ele precisa de um cilindro de oxigênio. O crente precisa de oração. Ler a Bíblia pode ser difícil de entender. É preciso mudar hábitos, separar tempo, desligar a televisão, ficar em solitude, meditar na palavra do Senhor, anotar coisas que estão em dúvida,
Estudar a palavra do Senhor, meditar nela de dia e de noite não é uma coisa fácil, não. É preciso mudar hábitos. Mas nós vivemos num tempo moderno onde as pessoas não querem mudar os seus hábitos. Elas querem que Deus mude por elas. Na verdade, elas querem que Deus mude. E que os hábitos dela permaneçam e elas recebam as bênçãos do Senhor. Para mudar de hábito é preciso ser firme. Eu quero agora chamar a sua atenção para o verso 21. Ele vai usar a expressão protestei. Ele também usa no verso 15. Mas no verso 21 ele diz assim: protestei, pois, contra eles. Agora olha no verso 15. A parte final do verso 15. Naqueles dias vi em Judá que pisavam lagares, jumentos, como vinho, figos, uva, toda sorte, e traziam no sábado, e protestei contra eles. Neemias era protestante. Por isso a reforma. É verdade. Não há restauração sem firmeza. E esse protesto, irmãos, está ligado a uma doutrina bíblica muito importante. A doutrina da liberdade cristã e da ação da igreja diante desta liberdade cristã que nós temos. Tem gente que acha que liberdade cristã é libertinagem. Que liberdade cristã é poder fazer o que você quiser, desde que a sua intenção de coração seja verdadeira. Caim tinha uma intenção no coração e Deus rejeitou sua oferta, seu culto. A verdade, irmãos, é que Neemias protesta contra a atitude do povo de Deus. Eu quero ler para vocês o capítulo 20, que fala da liberdade cristã, da liberdade de consciência. Um texto da Confissão de Fé de Westminster, mais uma vez um símbolo de fé das igrejas reformadas, calvinistas. No ponto 20, no capítulo 20 da Confissão de Fé, no último ponto, no último parágrafo, o quarto parágrafo, nós lemos assim na Confissão de Fé: visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, resistem à ordenança de Deus os que se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso ou ao exercício dele. A Confissão de Fé está dizendo, olha, a liberdade cristã não significa que você é livre e não está debaixo de autoridade. Nem civil, muito menos religioso, espiritual. Por isso Neemias chega lá e faz o quê? Protesta. Jesus também fez isso. Lembra dos vendilhões do templo, domingo passado? Ele fez isso com Tobias, expulsou para fora do templo. Neemias, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Jesus age com firmeza. Agora observe aqui a continuação da confissão de fé. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos conhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, e nós estamos falando aqui na pregação de Neemias do dia do Senhor, ao culto, ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto, ao procedimento, se publicarem opiniões e mantiverem práticas contrárias ao poder de piedade, ou que por sua própria natureza, ou pelo modo de publicá-las ou mantê-las, são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem de Cristo, podem legalmente ser processados. Aqui envolve disciplina, correção. Protestei contra eles. E visitados com as censuras da igreja. Isso aqui está fora de moda. Isso aqui é símbolo de fé, confissão de fé das igrejas reformadas, mas quando o pastor dá um tapinha ou fala do texto bíblico com ênfase aqui, tem irmão que fica chateado.
Se você não dedica-se em cuidar do dia do Senhor, em cuidar da sua vida espiritual, em zelar pelos princípios da Bíblia, e quando você é exortado, fica chateado, saiba que você está indo não contrário a mim, não contrário ao presbiterianismo, mas contrário à palavra do Senhor. Olha, irmãos, isso é prejuízo para nós. Por isso que a atitude acaba com a palavra de Neemias, uma outra oração. Qual é a palavra de Neemias? A palavra de Neemias é uma oração. Lembra-te de mim, Senhor. Meu Deus, lembra-te de mim. E agora, olha, é a quinta. Neemias vai fazer 5 vezes essa oração. Lembra-te de mim. Eu já falei disso no sermão passado. Lembra-te de mim, lembra-te de mim. Aqui agora, por que ele vai falar isso? Porque ele vai pedir perdão. É muito fácil errarmos com as coisas do Senhor, irmãos. Neemias está se incluindo na quebra do dia do Senhor. E ele pede perdão e lembra das misericórdias do Senhor. Irmãos, é preciso nos colocarmos em humilde arrependimento e confissão. Lembra-te de mim. Me perdoa, Senhor. Diz o versículo 22. Perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Quantas vezes, por errarmos, seja no dia do Senhor, seja no dízimo, seja com outras atitudes, nós deixamos de corrigir algumas áreas com firmeza. Porque erramos, então não vamos corrigir outros. Ou até mesmo não confessamos e não corrigimos o erro. Neemias corrige o erro e pede perdão ao seu Deus, baseado na sua misericórdia. Que Deus nos mova a isso. Que a reforma que produz restauração nos leve a arrependimento verdadeiro sempre. Quando falhamos e negligenciamos coisas que fazem parte da aliança e do pacto do povo de Deus, como o dia do Senhor. Irmãos, 5º lugar, uma reforma por meio da separação do jugo desigual. Versículo 23 ao versículo 31 vai tratar sobre jugo desigual. E esse é um tema delicado, porque envolve relação familiar, mas é um tema que está presente no Antigo e no Novo Testamento, e que prejudica o andamento do povo de Deus, e eu peço a sua atenção para isso. No versículo 23, até o versículo 31, nós lemos assim: Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Versículo 25, presta atenção. Contendi, olha de novo a expressão aqui, firmeza. Contendi com eles e os amaldiçoei. Será que eu continuo a ler? Você está preparado? Presta atenção. Presta atenção. Isso aqui não é eu que estou inventando. Está na palavra do Senhor. Uma coisa é o ímpio. O ímpio não considera a palavra de Deus. Mas o crente tem que considerar. Eu quero que você preste atenção. Versículo 25. Contendi com eles e os amaldiçoei. E espanquei alguns deles. Violência. E lhes arranquei os cabelos. E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos e nem para vós mesmos. Não pecou nisso o rei Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos
todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Vou fazer uma pausa. Quem era Sambalate? O horonita. Aquele que no começo do livro era inimigo do povo de Deus, ainda é, que tentou impedir a reconstrução do muro, atrapalhar a causa da restauração do culto e matar Neemias. Um dos filhos do sumo sacerdote se aparentou com os filhos de Sambalate. Fez aliança. Julgo desigual. Vou continuar a leitura do verso 28. Pelo que eu o afugentei de mim. E agora Neemias vai pedir para lembrar novamente, versículo 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Como também os fornecimentos de lenha, e em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Irmãos, eu gosto desse texto, embora ele seja duro. Eles casaram com estrangeiras, verso 23, julgo desigual. O que aconteceu? Perda da tradição e dos costumes, foi a primeira coisa que aconteceu. Ah, pastor, mas perder tradição nem sempre é algo ruim. Mas tem tradições muito boas. O texto deixa claro no versículo 24 que eles não sabiam mais falar judaico. E por conta disso, eles deixaram de conhecer a lei de Deus. Não falavam mais a língua. Perda de boas tradições é prejudicial. Perdas de tradições cristãs, e nós vivemos num tempo em que as tradições cristãs bíblicas, que são orientadas por princípios bíblicos, estão sendo questionadas, anuladas na escola, na faculdade do seu filho, no ambiente público, nos órgãos governamentais, na internet, nos filmes que os seus filhos assistem, nos influencers que eles seguem nas redes sociais. O jugo desigual está presente. Não apenas no casamento, mas presente nas alianças que fazemos com o nosso celular, com a nossa internet, com a vida dupla. Porque vivemos às vezes na igreja uma vida espiritual e no mundo uma vida secular. Esta é uma prática equivocada do cristianismo. Não existe vida secular para o crente. Existe vida cristã do crente em meio a este século, em meio a este mundo. Eles quebraram a promessa mais uma vez. Qual é a promessa? Capítulo 10. No capítulo 9, eles lembraram que tinham ido parar no exílio porque se contaminaram casando com pessoas de outros povos e servindo aos seus deuses, sendo influenciados pelos seus deuses. Os ímpios influenciaram o povo de Deus. Capítulo 10, eles fazem uma promessa. Lá no versículo de número 30. Qual é a promessa que eles fazem? De que não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Eles quebraram essa promessa. Fizeram aliança, se casaram com o ímpio. E mais, este casamento trouxe uma influência. O capítulo 13 começa falando de Balaão. Lembra disso, domingo passado? A exclusão. Deixa esse povo fora, porque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Não foi isso? Você lembra em Números o que Balaão causou? Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, trazer uma imprecação contra o povo de Deus. O que Balaão fez? Foi lá na conversa com o rei Amonita, Baraque, foi com o povo de Deus e começou a ser casamenteiro. Pode casar com os amonitas, eles são vizinhos mesmo. E o povo de Israel começou no jugo desigual lá no deserto. A influência de Balaão, o mercenário, o bruxo, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus,
Agora, séculos depois, o povo de Israel estava sendo assediado e cometendo o mesmo tipo de pecado. Jugo desigual. O jugo desigual, irmãos, coloca você no caminho contrário ao Senhor. Porque faz você fazer uma aliança com quem não ama o Senhor, com quem não segue o Senhor, com quem não ouve o Senhor. Neemias vai dizer: não deem seus filhos, não deem suas filhas, não busquem os filhos deles, não se casem com eles. Às vezes no desejo da nossa felicidade, às vezes no desejo de encontrar alguém, nós não atentamos para este mandamento e fazemos uma aliança com aquele que não tem aliança com Deus. Cuidado, fique alerta. Isso não necessariamente pode acontecer somente no casamento. Pode acontecer no trabalho, nas amizades. Pode acontecer na influência. E tem mais uma coisa. Também é possível acontecer jugo desigual com pessoas que são da mesma denominação cristã. Homens e mulheres que professam uma fé, mas que não vivem de acordo com esta fé. E mesmo assim, se casam com eles, fazem uma aliança e são influenciados por ele. É possível ser casado com gente da igreja que não tem temor ao Senhor. O processo de namoro, que é um processo moderno, do mundo moderno, no mundo antigo não havia isso. E nem por isso o mundo antigo era melhor, porque uma observação dessa já vê que dava problema. O problema não é o namoro. Não tinha namoro na época da Bíblia. Isso não é um problema. O problema é o coração idólatra, que busca aliança com o ímpio, que busca benefício com o ímpio. O namoro hoje, que é uma atitude moderna, do mundo moderno, ele deve observar princípios bíblicos. Qual é o princípio bíblico que ele deve observar? Eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor, a palavra do Senhor é meu norte, a vontade do Senhor eu busco para ser a minha vontade, o caráter do Senhor eu quero que esteja em mim. Eu não posso casar com alguém, me associar a alguém, fazer uma aliança com alguém que não queira isso também. Por isso a ação de Neemias é drástica, de anulação ao que foi feito. Ele contende, ele espanca, ele arranca cabelo e ele proíbe. Parece fora de moda essa pregação, parece moralismo, mas aqui tem graça. Aqui tem a graça do Senhor. Porque Jesus não tem qualquer noiva. Jesus não morreu na cruz por qualquer um ou por qualquer pecador, não. Ele morreu na cruz por aqueles que o Pai deu a ele. E ele diz isso no Novo Testamento. Ele diz isso. Jesus não morreu por uma noiva qualquer ou por qualquer noiva. Ele morreu pela igreja, que foi escolhida pelo Senhor, chamada pelo Senhor. O nosso modelo é Cristo. A nova aliança não é para o ímpio. A nova aliança é para o povo dele, a igreja, a noiva de Cristo. Nosso modelo é Cristo. O versículo 25 é forte. E pode passar a ideia de que o divórcio está sendo liberado aqui. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Quando ele vai falar assim, é melhor que você não case não. Casa não. Melhor não casar. Mas se casar, sirva ao Senhor. Glorifique a Deus no casamento. Abençoe sua esposa, abençoe seu marido. Contudo, vivam a vida conjugal com intensidade, com amor, com cumplicidade. Se ficar viúvo, melhor não casar. Não casar não. Mas se precisar casar, lembra do Senhor. Se você se converteu depois do casamento
e o seu marido não se converteu, não separe. Porque mulher crente santifica a casa. Se você se converteu depois do casamento, sua esposa não se converteu, não se separe. A ordem de 1 Coríntios é cuidado. Casamento é coisa séria. Deve glorificar a Deus. Quem vive uma vida conjugal vive uma aliança. E a aliança é algo muito sério na Bíblia. E aí vai vir o exemplo negativo. Qual é o exemplo? Do melhor rei. De um dos melhores reis. O rei Salomão. O mais rico. Talvez o que conquistou mais terras no reino de Israel. Salomão, o mais conhecido no mundo antigo. Mais do que Davi, seu pai. Ele foi conhecido na Ásia, foi conhecido na África. Salomão foi famoso. Mas qual é o exemplo que Salomão nos dá? Ele fez aliança com mulheres estrangeiras. Isso fez com que Salomão pecasse contra o Senhor. Isso fez com que Salomão pecasse contra o Senhor. Ele pergunta, não pecou Salomão? É uma pergunta retórica. Ele pecou. Há um estímulo no verso 27. E o estímulo é, dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? É exortativo, mas é um estímulo. É uma pergunta retórica dizendo não é essa a prática. Por isso, jovem, preste atenção. O Senhor é a sua opção. Preste atenção, jovem. O Senhor é a sua opção. Glorificar o Senhor é a sua opção. E se um dia você casar, você vai casar para glorificar o Senhor e não para ser feliz. Ser feliz plenamente é só para quem glorifica a Deus. O mundo acha que é feliz e não é. O exemplo negativo vai parar em Sambalate. Se tornou genro de um dos sumos sacerdotes. O inimigo do povo de Deus. Assim como lá no começo do capítulo 13, Tobias está dentro do templo, aqui Sambalate está fazendo alianças com o povo de Israel. Agora, há uma imprecação contra o povo de Deus. Qual é a imprecação? Eu os amaldiçoei. Eu bati neles. Eu arranquei cabelo. E quando ele se apresenta diante de Deus, sabe o que Neemias ora? Neemias ora assim: lembra-te deles, Senhor. Lembra-te deles. Por que essa lembrança? Porque, irmãos, Deus se lembra para o bem e se lembra para o mal. É Jesus que ensina isso. No último dia ele vai dizer, afasta-se de mim. É Jesus quem diz essa frase. Não são os fariseus, não são os moralistas, é Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, essa é uma advertência. É preciso separar-se do pecado. É preciso não fazer aliança com o ímpio. Fuja do jugo desigual. Essa mensagem é para os meus filhos que estão sentados no banco da igreja. Essa mensagem é para os jovens solteiros, mas essa mensagem é para quem já casou. Glorifique ao Senhor com a sua vida. Instrua os seus. Ame o Senhor. Priorize o Senhor. Porque Neemias, depois de ter purificado tudo, reformado tudo, ele ainda faz um último pedido. Outro pedido para Deus se lembrar, o quinto e último pedido. Lembra-te de mim, versículo 31. Meu Deus, para o meu bem. Uma bênção diante do propósito de Deus. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está vivendo o propósito de Deus, se você está buscando o propósito de Deus, se você está conhecendo o propósito de Deus e buscando obedecer os propósitos de Deus,
ore como Neemias. Lembra-te de mim. Me abençoe segundo os seus propósitos, para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelos propósitos de Deus. Quero convidar você a olhar para Cristo. Porque Cristo rompeu com o erro. Quero convidar você a olhar para Cristo. Porque Ele reprovou o pecado. Pegou num chicote e expulsou os vendilhões do templo. O mesmo Jesus que é amoroso, bondoso, misericordioso, censurou a Pedro. E o chamou de Satanás, mensageiro de Satanás. Jesus foi duro muitas vezes com a palavra. Diante dos seus, exortou. Em Marcos 9 diz, até quando eu vou conviver com vocês incrédulos? Jesus condenou a incredulidade dos discípulos. Não pense que a obra de Cristo não venha com firmeza sobre nós para mudar hábitos, para trazer posicionamentos. Nós precisamos de reforma. E uma reforma que nos restaure por completo. Nós só encontraremos essa reforma em Cristo. Neemias aponta para ele. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.